Na Moral Podcast, mais uma tarde deliciosa, porque tá bom aqui dentro, tá friozinho, tá gostoso, não tá fresquinho. Lá fora tá um calorão danado, cheiroso. Cara, a presença feminina nesse podcast, eu vou falar, engrandece mais a cada dia. Hoje a gente tem uma entrevistada aqui também, uma mulher que vai trocar bastante experiência com a gente aqui e eu tenho certeza que tanto eu quanto a Karina vamos aprender bastante. Antes de você falar, Karina, rapidinho, eu quero falar sobre os patrocínios que a gente está lançando. A gente percebeu que o podcast ele chegou numa época que cabe um patrocínio. Então a gente vai fazer uma seleção das pessoas para ser colaborador aqui com a gente. E explica melhor, Karina, vão ser 3 empresas? Então, nós teremos 3 modalidades, para pequeno, médio e grande empreendedor. A não ser que um grandão queira abocanhar tudo. Né? Pode ser também. Então, basta mandar um direct lá no Na Moral Business. Serginho vai botar o Instagram para vocês darem uma olhada aí. Eu tenho certeza que todo mundo já segue a gente lá no Instagram, né, gente? Isso, e aí nós faremos uma seleção baseado nos valores do podcast, né? Bacana. Que é empreendedorismo, família, o que mais? Olha, empreendedorismo, família, espiritualidade, tudo combina. Aqui, a gente, como vocês sabem, eu tô dentro de uma igreja que é a minha igreja mãe. Eu nasci dentro desse lugar, depois eu dei uma desviada da rota. Mas eu tô de volta, muito joelho dobrado da minha mãe. Graças a Deus por isso. E quero mandar um beijão especial para todos os irmãos da igreja, para a liderança. Vocês são muito importantes na minha vida e muito obrigado por me cederem esse espaço aqui, que está abençoando muita gente por esse Brasil afora. Até na Austrália. Um abraço para o meu antigo companheiro do podcast, Pedro. Você foi substituído. Quando você fala altura, não, muita altura, poxa, muita diferença. Com pouca estatura. Tô brincando, valeu, Pedrão. Deus abençoe a sua vida aí e da sua família também. Roberta, muito bom ter você aqui. Muito obrigado por você ceder esse tempo pra gente. Você tá deixando de fazer os seus negócios, atender sua família para estar aqui trocando uma experiência com a gente. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Karina, prazer estar aqui. Jardel, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, né? De compartilhar aqui um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho daquilo que eu já vivi. E poder ser esse canal de bênção também e aprender com vocês também, né? Com Isso certeza. É muito importante. Eu falo que a via é de mão dupla, né? A gente sempre está aprendendo um com o outro. Né? É uma troca. É uma troca, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Tá animada, Karinão? Tô muito animada e eu já posso Karinão, gente. Eu já quero até perguntar uma coisa que eu tô muito curiosa, que foi a sua disponibilidade. Hoje é a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente e a segunda que eu te procurei. Sim. Então, na primeira vez, eu sempre faço parcerias com lojas para fazer meus ensaios fotográficos femininos. E uma pessoa me indicou sua loja, eu entrei, adorei e fiz contato com você. De pronto, ela disse sim. Legal. Sabe? Então, assim, e ali a gente já bateu um papo curto. E ontem eu a convidei e ela também, assim, aceita. Topou de pronto. Então, me lembrou. Por que isso? Foi a minha voz te cativou? O que eu disse te conquistou? Ou você é, assim, tão receptiva com todas as pessoas? Fiquei muito curiosa com isso. Então, eu tenho, assim, um compromisso com Deus a respeito dessas coisas, né? A gente conversou no telefone, né? Não faz sentido a nossa vida se a gente não tiver a disposição de servir o nosso próximo. E algo que eu tenho, sim, no meu coração mesmo, um compromisso, é não negar nenhum convite. Ou não, se eu puder ajudar, não negar nenhum tipo de ajuda. Desde que eu possa ajudar e contribuir de alguma maneira, né? Uhum. Então, isso é um princípio que eu tenho comigo, né? Que, assim, já há muitos anos, que eu carrego, que são sementes. E a gente vai semeando, né? E não faz isso, eu semei para colher. Não, é natural, né? É algo natural. Em relação à prontidão, né? Como diz a minha filha, mãe, tudo que vier a você, você não lançará fora, né? Eu falei, não lançarei fora. Eu tenho hoje mesmo uma reunião agora,
às 15 horas para falar de um outro projeto. E aí você falou, eu falei, não, dá tempo, né? Uhum. Entre uma coisa e outra, de fazer todas as coisas, né? E ainda com esse novo projeto do lançamento da loja lá, né? Mas tudo se encaixa e a gente crê também que é assim, a gente precisa ter essa disposição, né? Porque hoje a gente tem a possibilidade de estar ajudando, mas amanhã a gente pode ser ajudado por alguém. Com certeza. Né? E essa troca que nós falamos aqui, que é importante, né? E a gente esse podcast, ele trata de empreendedores, trata de negócios, e a maioria dos empreendedores bem-sucedidos que eu percebo amam agregar. Amam. É claro que a gente, assim, eu recebo muito não nos convites aqui de grandes empreendedores que eu queria que estivessem aqui dentro colaborando, mas cada um tem uma peculiaridade. Igual eu liguei para um empreendedor esse dia e falou, Jardel, se você quiser me ajuda e vir aqui trocar uma ideia comigo e saber como é que eu comecei, beleza, mas não liga a câmera não, entendeu? Então a gente percebe que... características, né? Mas a maioria dos bem-sucedidos que realmente você percebe aquela aura, aquela energia maneira, as pessoas amam agregar independente de qualquer coisa. Então, legal isso de você, meus parabéns. Sim. O que eu falei no início para você, a gente já surfou um pouquinho na sua trajetória aqui, sabe que você já foi uma CLT. A gente surfa na história da pessoa, sempre com pontos assim estratégicos para a gente entender de onde partiu, de onde surgiu a veia empreendedora, se você já nasceu com isso ou isso foi se formando ao longo do tempo. Vamos lá, como é que começou aí a atividade profissional da Roberta? Fala um pouquinho pra gente. Então, como empreendedora, começou assim há 5 anos atrás, vai completar 6 anos, né? Foi em 2018, que na verdade foi um rompimento mesmo com o CLT, no sentido de não estar dando conta do trabalho e da família. Você tentou mesclar esses dois por um tempo? Eu tentei, né? Durante 10 anos eu fiz parte de uma grande empresa, que eu tenho, assim, muita alegria de ter participado até hoje. Eu colho frutos dessa empresa, né? Fiz relacionamentos, conquistei, assim, relacionamentos, né? Que relacionamentos são conquistados. Uhum. E que eu carrego até hoje, né? Que agregam na minha vida até hoje. E que a gente tem essa troca também gostosa desses relacionamentos de amizade que a gente estava até conversando aqui antes, né? Uhum. Sobre isso. E então houve esse rompimento na minha vida justamente porque eu não estava conseguindo agregar a minha vida profissional com a minha vida familiar no sentido da maternidade, tá? Propriamente na questão da maternidade, né? Sou casada há 21 anos e tenho 2 filhas, a Alice de 18, que completou 18 agora, e quando eu rompi, essa questão ela estava com 13 anos, no auge da adolescência, aqueles conflitos todos, e a Estelinha, que é a Estela, que tem hoje 11 anos. Então, naquele momento, assim, não foi assim algo assim muito rápido, não, Jardel, nem Karina. Foi uma coisa assim que eu sentia no meu coração já há 2 anos, antes de pedir para sair da empresa, eu sentia a necessidade de sair por conta da maternidade. Porque eu via a minha filha mais velha, no caso, com 11, 12 anos, muito trancada no quarto, vestindo assim, roupas escuras, muito introvertida, muito assim, calada, com traços de depressão, sabe? Com traços assim, diferentes de tudo que eu tinha projetado para a vida dela. Então, assim, ela era uma criança, assim, sempre tive uma rede de apoio que me sustentava no trabalho. Porque você sabe muito bem, inclusive você tem amigos propagandistas, né? Uhum. A propaganda médica é um excelente emprego, assim, e um emprego que, assim, quando eu ingressei na propaganda médica, eu falei assim, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. Eu não quero outra coisa, né? É um empregaço, né? É um empregaço. Assim, eu me identifiquei muito, eu fui muito bem sucedida nessa empresa. Aliás, graças a Deus, né? A gente tem um texto lá em Provérbios que diz, né? Consagre os seus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Tudo que eu fiz na minha vida, assim, como trabalho, eu sempre me esforcei e fui muito bem-sucedida. Desde quando eu dava aula particular, quando eu fiz magistério lá na garagem da minha casa. Pega para fazer e faz com Deus tanto me carinho, abençoava. Não era questão tanta dedicação, isso. né? Então, assim, eu sempre fui próspera nesse sentido de ter a bênção de Deus aonde eu estivesse, né? Fazendo o que fosse, da melhor maneira. Trabalhei no comércio muitos anos, no shopping, no Cider Shopping. Então, assim, comecei a trabalhar com 13 anos, né? E quando eu ingressei nessa empresa, eu estava com 28 anos. Minha filha tinha 3 anos. E quando eu rompi, foi justamente por conta da maternidade. A gente, às vezes, não se dá conta. Mas a gente faz algumas orações, a gente pede algumas coisas para Deus e Deus anota. Uhum. Ele tá lá anotadinho. Antes de ingressar nessa grande empresa, eu era professora, né? Lecionava, dava aula num colégio particular de Volta Redonda. De quê?
magistério mesmo. Dava sim. aula para 3ª série, né? Que hoje é o 4º ano, né? Ensino fundamental. Eu sou professora. Então, antes de ir, como assim, a minha vida ia mudar muito, questão de horários, questão de salário, em tudo. Eu orei e falei, Senhor, se esse emprego não fosse bênção para minha família, eu não quero. O Senhor não abre essa porta para mim. Eu já estava no final do processo seletivo. Isso antes de você entrar para propaganda. Para propaganda médica. E eu entrei. E fiquei durante 10 anos. Mas durante 10 anos na mesma empresa. Eu só trabalhei nessa empresa, nessa grande empresa, que inclusive é uma das maiores empresas para se trabalhar no Brasil. Essa empresa que eu ingressei. Quando eu ingressei, eram pouquíssimas mulheres, em 2008. Tinha muito poucas. Aqui na região, eu era a única mulher da região dos Fluminense, nessa empresa trabalhar. Eu disputei a vaga com cerca de 35 homens e essa porta se abriu. Só que chegou um período e a minha família estava sendo prejudicada. E eu lembrei dessa oração que eu tinha feito. Mas Deus não se esquece, né? Então chegou um período que vinha ao meu coração, olha, você vai ter que deixar, você vai ter que entregar. Então, chegou esse rompimento e eu conversei com meu esposo, que é assim o cara que me apoia em tudo, dos meus mais loucos sonhos. Ele tá comigo. Legal. E ele fala, você vai ser bem-sucedida, você vai ser abençoada nisso aí. Que Deus te chamou para isso. E nesse momento eu cheguei perto dele e falei assim, olha, eu vou ter que pedir conta da empresa. Porque Deus está pedindo para eu renunciar. Eu sinto que eu preciso renunciar por conta da Alice, que é a nossa filha mais velha. Olha a situação que ela tá, não tá bem, já estava fazendo terapia, estava sendo assim, cercada de todos os lados, mas ela precisava de presença. Ela precisava da minha presença, da presença da mãe. Porque ele sempre foi um excelente pai. Você sentiu isso ou ela te falou? Não, eu senti. Tava precisando. Eu senti pela questão, assim, parecia que ela estava distante. Tudo que eu fazia, o que o pai, os avós, que também me ajudavam, as avós, eu tinha uma rede de apoio para eu trabalhar. Ela não estava assim, ela estava bem cuidada. Mas ela precisava de mim. Ela precisava ser assim, ela precisava de um tempo comigo para aquele momento da vida dela. E eu sentia isso no coração. Mãe tem isso, né? A gente sente. Eu acho super importante ela trazer a questão da maternidade no empreendedorismo. Eu também estou passando uma coisa semelhante, que é a dose do tempo que você vai dedicar ao trabalho e à família. E assim, eu ouvi uma frase que é: todo excesso esconde uma falta. Sim. Então, esse movimento da sua filha, né, é para chamar atenção, sinalizando justamente a falta que você faz. Sim. Fazia na época, né, ainda faz hoje, mas de formas diferentes, mas com 13 anos, o grau de dependência emocional de uma menina adolescente com a mãe é muito grande. Então, realmente, acho que é o momento de olhar para os filhos. Agora, com filhos adultos, isso te dá mais liberdade e autonomia para caminhar, Sim. né? E aí é interessante, só para agregar um pouco também quanto a isso, eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 5, e no momento, no momento do nascimento da minha filha de 10 anos, eu estava numa ascensão profissional muito interessante, estava ganhando dinheiro mesmo, assim. E eu não vi, até do 0 ano dela, até do primeiro ano até o 5º ano, passou assim para mim. Porque eu me embranhei tanto nos meus negócios que eu falei, caramba, daqui a pouco a minha filha tá adolescente aí, eu não tô acompanhando. São coisas que não voltam. Não voltam. E aquele negócio mesmo, dela chegar perto de mim, eu não, afasta que eu tô fazendo um negócio aqui que eu não posso parar agora. A gente faz isso. E faz sem perceber. E aí também, lá atrás, quando isso tudo acontecia, eu não era um verdadeiro convertido, eu não tinha essa essência de família, não focava, enfim, eram os meus negócios e pronto. Então a gente vai amadurecendo, né? Isso é legal para quem tem filho pequeno aí, tá numa ascensão bacana profissional e, cara, daqui a pouco você vai perceber que é soco no vento, igual Salomão. Passa nessa Tudo fase. Passa e passa muito rápido. Muito né? rápido. E assim, eu graças a Deus que eu tive esse insight, essa percepção, né? Que veio ao meu coração. E o meu esposo sempre me apoiou. Então eu cheguei para ele e falei, olha, você sabe... Ele é empreendedor também? Não, ele agora sempre trabalhou na CSN, depois foi para a ArcelorMittal, né? Trabalha na indústria mesmo, na metalurgia, que é uma característica da nossa região, né? E é uma empresa assim que ele sempre amou trabalhar, né? Ele é normal,
Alguém tem que ser igual normal a minha nessa esposa história. também. Nós somos pra divergentes. Pra puxar o reio, né? Alguém tem que ser normal, né? Legal. Eu acho que por isso também que dá mais força. Mas é normal, eu posso dar com uma certeza. saída da caixinha, assim, no sentido de fazer algo, né, diferente. Então, nesse dia, eu falei pra ele assim, e assim, a minha renda, ela comprometia muito, era uma renda que comprometia muito a questão da renda familiar. E a gente, desde que a gente ficou noivo, que a gente começou a namorar, a gente sempre fez tudo junto, né, querendo naquela palavra que diz que reino dividido não prospera. Então, a gente prosperou muito, assim, em questão de adquirir coisas e na vida, assim, muito rápido. Mas a gente sempre foi muito junto, sabe? Muito unido. E nessa hora eu peguei e falei assim, mas se faltar alguma coisa? Na questão financeira era a minha preocupação. Ele virou pra mim e falou assim, já tá faltando você. Quando ele falou isso, Esse foi isso me chocou, empurrão assim. mesmo pra você Isso, tomar a sim, decisão, foi uma realidade, assim, tão dura que eu precisava encarar naquele momento da minha vida, que eu tinha deixado assim, a minha filha na creche com 3 anos, e que agora ela estava com 13, e que não tinha escapatória, eu precisava, ou eu ia, ou eu ia. E deixava aquela carreira de sucesso que eu tinha construído, bem sucedida, de ganhar prêmios e prêmios, e ser reconhecida, né, como uma profissional que eu fui, pela dedicação também, né, pelo esforço, e claro, pela graça de Deus na nossa vida. Então, naquele dia, eu tomei a decisão e pedi demissão. E aí, o meu gerente na época falou, como que eu vou te demitir? Que eu não tenho isso aqui para falar de você. Eu não tenho isso aqui. Como? Você vai perder tudo. Todos os 10 anos eu falei, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a minha filha. Pode me demitir. Fala que eu tô pedindo assinar a carta de demissão agora. Naquela hora, Jardel, eu fui parar na Unimed. Você acredita que eu tive uma crise de ansiedade fortíssima? Eu imagino. Parece que uma engoli um decisão pão aqui, ó. Porque a gente fala assim, complicada. foi muito... Aquela foi assim, uma das... Tenho certeza, foi a maior renúncia da minha vida. Pessoal. Da questão, assim, minha, de... Questão de, assim, igual você falou, né? Eu empreendi, era a minha vida, aquilo ali. Então, era assim, foi a maior renúncia pra mim, naquele dia. Sabe? E às vezes a gente fala assim, ser mãe é renunciar a muita coisa e tudo. Mas naquele dia foi a maior renúncia que eu vivi. E eu posso declarar isso que foi até que é até hoje. Porque eu tive que me renunciar. Eu falei assim, eu preciso não viver isso mais e agora voltar para dentro do lar. Então, eu posso ilustrar isso? Claro. Porque assim, quando ela fala, eu sentia, eu sinto, isso é uma percepção, né? Geralmente ela vem a partir de um sentimento, uma emoção. Depois da percepção vem a decisão. Eu preciso sair dessa empresa e me dedicar à minha filha. Ou eu preciso sair de CLT e empreender. Ou eu preciso arrumar um emprego. Enfim, você toma uma decisão. E a última etapa é a ação. E aí, por isso veio a crise de ansiedade justamente na hora de agir. Que é onde muitas pessoas paralisam. Por isso, muitos empreendedores fazem inúmeros cursos, mas não avançam. Não abre mais uma loja, não implementa uma nova estratégia, estuda, mas fica ali, sem ação. Então... É um momento muito decisivo, né? É. E aí, eu voltei para dentro de casa, assim, a essa altura, eu tinha lançado uma marca de roupas, porque eu já estava me sentindo já fora daquela empresa, né? Mas aqui, só para clarear, quem não conhece ainda a história, né? Apresenta o seu negócio e como que ele começou. Pode ser assim, Jardel? Não, eu ainda queria saber como é que foi essa transição aí. Ele te mandou embora na mesma época ou você teve que cumprir um aviso? Ele me mandou embora, né? Na verdade, assim, a gente fez um acordo, né? Tá. Que uma pessoa também que eu tenho muita gratidão na minha vida, porque ele me ajudou a sair, ele me ajudou a entrar, assim, no sentido de me dar muitas dicas, né, orientação, e me orientou na hora de sair. Então, assim, então acabou que eu cumpri um acordo. Saí bem. Consegui sair. E com portas abertas. Legal. Né? Porque ele virou pra mim e falou assim, se nada der certo na sua vida, Roberta, essa porta tá aberta pra você de volta. Essa porta tá aberta pra você. Legal. Ele falou isso pra mim. Eu não me esqueço dessa frase. Bacana. Sabe? Porque a gente precisa também sair e deixar portas abertas. Isso é Pra começar, ótimo. Precisa de ser responsável. Mas até pra terminar também, a gente precisa de responsabilidade. É por isso mesmo que deixar eu queria ciclos. saber como é que ficou, porque, de repente, né, as pessoas não entendem as nossas... Sim. Eu já fui muito incompreendido, né? Não, é que eu vou fazer isso. Aí o cara olha pra mim e esse cara é muito doido, maluco. E aí eu cumpri um aviso, né? Fiz o que a empresa pediu e aí saí.
E aí você já tinha um negócio em paralelo. Então, porque nesse período, como eu disse, né, que não foi do dia para noite, foi durante 2 anos tendo essa percepção. Essa é a melhor palavra pra gente usar. Percebendo que o ambiente da minha casa, no sentido com as minhas filhas, uma ficava muito doente, que é a pequenininha, que é a Estela, ia muito garganta inflamada, que negócio emocional. Mamãe chorava pela mamãe o tempo todo. E a Alice nesse processo, né, que é a mais velha, um processo de depressão e ansiedade forte. Então, eu percebendo aquilo tudo, eu preciso de um plano B. Eu preciso ter algo que eu possa, se um momento que romper, eu possa, tipo assim, me desligar disso aqui. E comecei a pensar sobre isso. Na época, eu lancei uma marca própria de confecção, né? Na época, eu tinha uma sócia. E nós lançamos essa marca, que foi muito bem sucedida. Nesse período que eu pedi para sair, essa marca só tinha 3 meses. Então, assim, era algo muito ainda bebê, muito embrionário, que, inclusive, eu usava as roupas, né, para trabalhar, que a gente confeccionava, e eu era propaganda das roupas. A gente começou confeccionando vestidos, e eu trabalhava com os vestidos, e as médicas que eu visitava falavam, nossa, que vestido bonito, Roberta. Eu Vocês falei, montaram fábrica? Uma fábrica. Ou vocês terceirizavam a confecção? Era uma fábrica mesmo, né? Ah, é? Era uma confecção própria, né? Aqui mesmo, em Volta Redonda? Aqui mesmo. E quem que fazia os desenhos? A minha sócia. A minha tá. sócia era a parte de produção, né? Minha sócia. É a tua marca até hoje ou não? Não. Ah, sim. Aí eu lancei agora a minha marca mesmo. Aham. Né? E para você fazer essa transição de propagandista para moda, tem alguma pessoa que te inspire na sua história? Então, assim, a gente às vezes não percebe, né? Eu vi até um post, né? Um podcast do Jardel falando sobre a dona de casa, né? A mulher que fica em casa trabalhando, que é uma empreendedora também. Total. A minha mãe, ela é minha inspiração em todas as áreas, né? Ela é uma mulher, assim, muito, muito determinada, assim, no sentido de família, sabe? Não foi uma vida muito fácil, né? Então, eu me lembro, assim, muito nova, minha mãe costurava. Eu, com 3 aninhos, eu me lembro, assim, no ateliê dela, ela costurando, ela media as pessoas, né, as clientes dela, e fabricavam as roupas de acordo, sob medida para aquelas pessoas, né? E fazia roupas lindas. Então, assim, a moda está na minha vida, assim, desde que eu nasci, praticamente, que a minha mãe é costureira, né? Uhum. Então, vendo a minha mãe naquela luta ali, porque o meu pai, na época, estava preso ao vício, né, do alcoolismo, e ela com 3 filhos para cuidar, ela, assim, me inspirava muita força, muita garra, muita determinação e, principalmente, né, colocando sempre a família em primeiro lugar, porque ela precisava trabalhar mesmo, por conta da situação conjugal que ela vivia no momento financeiro, né, porque licenciado por conta da bebida, do vício, né, ela tinha que trabalhar mesmo para sustentar a casa, no sentido, assim, de estar dando um suporte com 3 crianças, né. E ela criou vocês costurando? Costurando. Né? Tinha ali um apoio também familiar, né? Que dava esse suporte para ela, mas a minha mãe criou a gente costurando. Devia ser aquela máquina que ficava no pé, assim, né? Não Olha, tinha uma máquina antiga? Ela tinha essa, mas depois a minha mãe até que era moderna, uma mulher à frente do tempo. Eu lembro que eu entrava embaixo da minha avó e tinha um volante lá que eu ficava para lá e para cá. Eu lembro dessa máquina, eu tenho uma recordação dela. Essas por conta máquinas disso. viraram muitas mesas hoje em dia. Né? São peças decorativas. Ela tinha essa máquina da minha avó lá, mas ela tinha uma elétrica. Ah, já tinha. Que apertava, porque eu ficava debaixo da cadeira dela, porque ela não tinha tempo. Ah, tá. Então eu ficava debaixo da cadeira dela, porque a cadeira era com um buraquinho assim, aqueles trançados, né? Ratão, não sei como é que chama aquilo. Eu ficava assim, contando os buraquinhos e dormia debaixo da cadeira dela, ela costurando. Pra ficar perto da mãe, né? Pra ficar perto da mãe. Então, assim, isso era altas madrugadas, ela tava lá costurando, né? Então, assim, a minha mãe é a minha maior inspiração. É claro que Deus coloca pessoas também na nossa vida, né? Pra que a gente possa ser impulsionado, porque talvez, quando eu iniciei essa outra empresa, né? Talvez sozinha eu não teria iniciado. Então, você iniciou sozinha? Não, eu tinha uma sócia nessa primeira empresa, né? Beleza. E a gente teve muito sucesso nessa empresa. Né? Foi um ciclo que ela durou quanto tempo? Essa empresa durou 4 anos. 4 anos. 4 anos. E nós, assim, fomos muito bem-sucedidas, só que ela teve um início e um fim. Né? Teve um ciclo que se fechou e foi muito bem, assim, fechado, né? Consolidado. E isso também me impulsionou para continuar. Né? Porque hoje eu tenho, assim, na moda, né, no empreendedorismo, eu vou fazer 6 anos. Então, é muito, muito recente. Eu estava fazendo as contas de quantas lojas já abri. Tô para inaugurar agora a 6ª loja, né? Caramba. Nossa. Então, assim,
empreender isso, né? É sempre tentar, né? Uhum. Nunca desistir. Comecei primeiro com a minha mala Catarina, que eu até conversei com a Karina, né, sobre a minha mala de rodinha, que é a minha loja sobre rodas, porque era a profissão que eu atuava como propagandista, e a mala é o que marca o propagandista, né? Que Por carrega as que medicações. esse nome, Catarina? Então, Você conseguiu filmar a mala, Serginho? Depois ele Depois filma, ele mas faz ela uma- tá aqui. Vamos lá, Catarina. A Catarina, ela vem já de é um nome antigo, quando se usava para os viajantes. Não usava nem esse termo propagandista, porque é uma profissão muito antiga, né? Essas pessoas levarem as medicações, as informações científicas para os médicos. E como a medicina era algo que existia assim, um médico aqui, outro lá, esses viajantes, Escassa, né? esses propagandistas que eram chamados de viajantes, eles carregavam esses medicamentos, né, com vidros pesadíssimo, tudo em vidro, né? E praticamente tudo em líquido, nessas malas que tinham o nome de Catarina. Então é uma coisa muito antiga. Ah, o nome das malas eram Catarina? Essas pessoas mais antigas, né, da profissão, da propaganda médica, que hoje é propagandista, mas na época se chamavam de viajantes, davam um nome para as malas, um nome carinhoso de Catarina. Legal. Aí eu adotei esse nome para a minha mala. E já não tinha patente do nome? Não tinha? Não, conseguiu... é tipo como se fosse uma linguagem daquele ramo, né? Daquela... Coloquial. Assim. Mas não é o coloquial. nome da sua marca hoje, né? Não, é o nome da Ah, mala. Sim, é o nome só da mala. E eu achei legal você trazer essa história, porque a Catarina é um elemento de marca da Roberta. E algumas clientes que eu atendo, elas têm dificuldade de identificar o que é um elemento de marca. E é uma coisa muito autêntica, é simples identificar. É um objeto ou uma palavra, enfim, um símbolo que faça parte da sua história. O slogan também é um elemento de marca, não? O slogan também. Né? Show. Tá vendo como é que a gente aprende? A gente aprende muita coisa. E assim, quando eu tive essa primeira empresa, né, que fechou esse ciclo, eu me vi assim, nessa época, assim, só pra gente fechar o ciclo das filhas, né, das meninas, elas já estavam bem. A Alice já tinha superado essa fase, graças a Deus, hoje uma menina trabalha comigo na empresa já, né, tá com 18 anos, já faz faculdade, tá namorando, é ativa na igreja, em tudo. Então, assim, venceu esse período, não foi fácil, foram alguns 2, 3 anos ali de cuidado mesmo. Vocês venceram, Nós né? vencemos. A família venceu. Sim. E você sabe que algo, assim, que me marcou muito, porque ela nunca reclamou de mim. Nunca falou, mãe, você me faz falta. Ela nunca declarou isso pra mim. Foi essa percepção que eu tive, né? Mas quando eu deixei tudo e fui para dentro de casa, né, para cuidar dela, ainda estava com esse projeto paralelo, ainda muito embrionário dessa outra empresa, eu pedi perdão para ela. Eu falei, Alice, eu quero te pedir perdão, minha filha, pela minha ausência. Ela falou assim, não, mãe, eu te admiro tanto, com 13 anos, eu te admiro tanto, você para mim é uma referência de uma mulher batalhadora, guerreira. Não precisa me pedir perdão. Eu falei assim, mas eu quero te pedir perdão. Se eu fiz falta em algum momento, eu não estava aqui. Ela falou assim, mãe, eu te perdoo. Aí eu falei, então eu precisava ouvir isso. Ela virou pra mim e falou assim, mãe, sabe o que quando eu lembro da minha infância, eu lembro de você? Eu falei, fala pra mim o que você lembra. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu lembro do barulho do seu salto. Entrando e saindo. Nossa, aquilo me chocou. Porque a gente às vezes pensa assim, vai falar, eu lembro de quando a gente orava junto, ou quando a gente viajava, quando pelos presentes. Então isso marcou na mente dela. Aí eu falei assim, fiquei com aquilo assim no meu coração, falei, filha, daqui pra frente vai ser diferente, ainda dá tempo a gente reconstruir uma história de mãe e filha. Não que eu não fosse uma mãe presente, mas o tempo que eu tinha era um tempo muito escasso, era um tempo muito limitado pra ela. Tô falando da minha experiência pessoal, porque talvez hoje, graças a Deus, a mulher é tão multifuncional, ela consegue fazer tantas coisas que hoje muitas mulheres não passam por isso. Que bom, conseguem dar conta. Mas eu, Roberta, não estava conseguindo. Aquilo era uma coisa limitante para mim. Não teria como eu continuar numa empresa CLT, cumprindo horário, viajando, indo para fora, passando os dias fora, vendo a minha filha daquela maneira. Então ela se abriu para mim. Isso foi muito bom. E assim, a gente passava noites, muitas noites, no quarto, conversando, e eu saía de lá, Jardel, sugada. Sugada. Porque ela me sugando tudo o que eu podia dar. Tudo que eu não dei durante os 10 anos,
A Alice me perguntou. E ela se abriu, começou a se abrir, Ela legal? começou a se abrir. E assim, claro que eu tive um acompanhamento com um psicólogo, né? Ah, tá. Porque Eu ia perguntar isso, se teve um tratamento profissional. Ela fez uma terapia, levei no psiquiatra, a psiquiatra falou assim, Roberta, a Alice não tem nenhum problema psiquiatra, ela é adolescente. Ela precisa de uma terapia, igual ela tá fazendo, da sua presença, do seu carinho, do seu amor. A Alice, ela precisava se sentir amada. Ela precisava se sentir importante. E ela virou pra mim e falou assim, nossa, mãe, a maior prova de amor que você me deu. Eu não queria que você fizesse isso, porque eu tenho até preocupação. Mas foi a maior prova de amor que você me deu. Foi deixando a sua vida profissional pra ficar perto de mim. E assim, eu vejo, sabe, que qualquer renúncia que a gente possa fazer em favor dos nossos filhos ou em favor da nossa casa, seja ela profissional, seja ela o que for, ela sempre vai valer a pena. Porque o que a gente tem de mais precioso não tá fora da nossa casa, tá dentro da nossa casa. O que a gente tem de mais precioso não é o dinheiro que compra, mas é o relacionamento, é o amor, é o respeito. São os nossos, sabe? E hoje eu reconheço isso também. Isso. Depois de muita eu batalha. Eu errei tanto. Mas eu vejo que existe essa percepção e existe esse amadurecimento. E a gente não tem... Porque eu me cobrava, sabe? Eu me sentia culpada. Por que eu fiz isso? Mas assim, não foi algo assim... A gente não faz não pensando. Não é intencional, não é por mal. É sutil, é natural, é o que a gente vê, é o que a gente é ensinado, é o que a gente vê. Você tem que ser uma mulher bem-sucedida. E não tem problema em ser uma mulher bem-sucedida. Que bom, temos que ser mesmo. Mas agora que a Alice está bem, conta pra gente o nome da sua loja, como sim. Você planejou esse negócio, então, você tem um plano de negócio. Sim. O nome da minha loja hoje é Roberta Romano Store. Né? Eu lancei essa marca tem 1 ano e meio, é muito recente. Então, é minha segunda empresa, né? E qual levou o meu nome. A minha primeira levava até uma parte do nome da minha filha mais nova, né? Mas essa levou o meu nome e não foi uma escolha minha. Eu vejo assim também, né, que Deus coloca pessoas do nosso lado. E tem uma amiga e a minha irmã também, que assim, sempre me apoiaram muito, me deram muito apoio. E quando houve esse rompimento, eu pensei assim, eu vou desistir. O fim dessa primeira empresa, eu falei, eu não vou continuar. Eu vou continuar em casa, né, no meu ministério, né. Não pensou em voltar para propaganda, não? Eu até pensei na época, mas assim, também via que não era mais o meu lugar, né? Seria muito cômodo para mim, seria muito fácil não me desafiar mais, sabe? O meu esposo falou assim para mim, se você quiser voltar, tenta. Mas é muito cômodo você não se desafiar mais. Sabe aquele homem que te desafia? Nossa, ele O meu marido é assim. Não, eu falo assim, amor, amor, você quer que eu seja mãe de 5 filhos? Que ele queria ter 5. Pastora, empreendedora, até blogueira, né? Porque a gente vira até blogueira, que a gente faz de tudo, né? Eu falei, meu filho, calma, eu sou uma mulher maravilha, não. Mas é porque acredita, né? Sabe do potencial. Nossa, então ele falou assim, é muito cômodo você não se desafiar mais, mas o que você decidir, eu vou respeitar. Eu quero que você seja feliz. Eu falei, não vou fazer nada. Vou ficar em casa, vou ser mãe, que já é muita coisa. Vamos continuar aqui seguindo a nossa vida, o ministério que a gente está e tudo. Ele falou assim, tudo bem, se você decidir também não fazer mais nada, entre aspas, porque você vai fazer muita coisa ainda, tudo bem. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você vai ser feliz? É interessante essa pergunta. Porque você sempre trabalhou, sempre gostou de trabalhar e tudo. Aí ele me impulsionou mais uma vez. E conversando com essa minha amiga, e ela falou assim, vamos lançar sua marca, você faz falta. As pessoas gostam de te ver, as pessoas gostam do seu produto, da maneira que você se posiciona, da proposta que você tem, né? Da persona que você é. Então, assim, e as minhas amigas, as minhas clientes todas, Roberta, volta, aquela coisa assim. E aí essa minha amiga falou assim, vamos lançar sua marca. Eu falei, não. E a Joana Brizola, que tá comigo há algum tempo, ela até é uma consultora de imagem estilo, né? Me acompanha. É sua sócia? Não, hoje eu não tenho sócio. Assim. Você presa, você tem colaboradores, como é que é? Eu tenho hoje 3 colaboradoras, né? Nessa nova empresa. Eu estou ampliando agora. E eu que também, acaba que a gente faz de tudo, né? Agora que eu tô segmentando mesmo a questão de poder me concentrar mais na questão da administração. Hoje meu sócio é meu esposo, né, que ele tá comigo nessa empresa, e isso para mim é muito importante, porque nos meus negócios ele nunca se envolveu muito, mas hoje ele tá comigo e eu acho isso assim, um suporte
muito grande. Mas ele saiu da indústria para focar contigo? Não, Não. ele tá paralelo. Hoje, como ele sofreu um acidente recente, né? Ele Uhum. consegue me ajudar mais. Ah, tá. Porque ele tá em casa, afastado, mas assim, de apoio que eu digo assim, de administração, de Uhum. apoio, de estar me ajudando ali na questão administrativa da empresa, né? E Aí que tá a questão da pergunta. Tipo, você fez um plano de negócio, um planejamento, ou você foi apenas com um grande sonho, com desejo? Então, quando eu recomecei, sabe? Karina, olha, eu comecei com a Catarina, que é a mala, né? Que eu levava eu vestia as roupas e levava depois para as médicas com a mala. E recomecei com a Catarina. Uhum. Por quê? Eu usei o que eu tinha, na melhor condição que eu tinha, e fiz o melhor que eu pude. E o que eu tinha? Eu tinha relacionamento, portas abertas, clientes. Porque o recomeço, foi o que eu falei com você, né? Ninguém recomeça do zero. Uhum. Você já tem Você já tem uma pra quem história, já tem você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência. um sabe repertório, você já né? sabe o que deu certo e o que não deu certo. Então, como para responder a sua pergunta, né? Quando eu recomecei, era uma questão assim de vencer algumas questões emocionais também dentro de mim. Recomeço ou não recomeço? Faço ou não faço? Aquela decisão, né? E aí, quando eu decidi, foi justamente sabendo assim, focando, sendo eu. Aí o plano de negócio foi assim, eu vou ser autêntica, eu vou ser eu. Vou ser quem eu sou, né? Vou vestir vou vender o que eu gosto de vestir. Quem se identificar com isso vai, né, continuar me seguindo. Vou propor essa questão da moda mais clássica, executiva, que é a Roberta Romão Store, né? De uma moda elegante, atemporal, para esse público de mulheres que queiram se vestir bem, se sentir adequadas, elegantes, né? Se sentirem, como se diz? A palavra certa é prontas para exercer o chamado, o propósito que elas têm, né? Então, foi isso que aconteceu. E nessa questão da escolha da marca e do plano de negócios, eu segui muito, foi a minha intuição. Uhum. É o que a maioria dos empreendedores fazem, né? Que é Sim. o errado de se fazer. Eu também nunca fiz um plano de negócio, eu saí fazendo, justamente por isso eu já quebrei um monte de negócio. Mas assim, quando você tomou essa decisão, você já tinha quem fabricar as roupas ou você montou a fábrica? Como é que é isso aí? Então, aí no recomeço, o que eu fiz? Mesmo já tendo tido 2 lojas grandes, né? Quase 10 funcionários, eu não falei, eu não vou partir do grande, eu vou recomeçar do Pé no pequeno, chão, né? com o pé no chão. Uhum. Então veio a minha marca, né, que inclusive foi a Joana que me deu essa, ela não me prestou uma consultoria, foi algo de amizade. Uhum. Ela falou assim, falei, tá, mas que marca que eu vou lançar lá? O seu nome. Eu falei, mas meu nome parece coisa masculina, que é Roberta Romão. Ela, seu nome é um nome forte. É. Eu falei, mas como assim meu nome? Se a marca da loja, ela me foi e falou, não, vou fazer. E ela pegou meu Instagram e ela fez. Uhum. A Alice fez a logomarca, que é a minha filha mais velha, né? Que tá fazendo até designer hoje. Que legal. E assim, nasceu Roberta Romão, assim, da amizade e da minha filha mais velha. Uhum. Se a gente for parar para pensar, existem muitas marcas, né, com nome, Calvin Sim. Klein, E ela foi me dando, olha, porque Richards. ela falou assim, os grandes marcas são assim, e assim, ela me convenceu. Então, assim, foi um empurrão Legal. de uma amiga, sabe? E de uma filha criativa que falou, mãe, eu vou fazer a sua logomarca aqui, vai ser assim. Sua filha que fez? Foi ela a mais que fez, velha? a mais velha. Ah, legal. A identidade visual está muito bem posicionada no seu Instagram e revela realmente a essência. Eu dei uma passeada lá, e agora legalzinho. a história, né? Sim. Porque você traz muito alfaiataria. Sim. E isso acaba remetendo ao que a sua mãe fazia, né? Sim. E também, a minha mãe sempre trabalhou com tecido plano, né? Com essas peças de viscose, algodão. Então, o que minha mãe fabricava eram peças muito elegantes, né? Vestidos de festa. Então, assim, uma mulher empreendedora, né? Na época dela, assim, uma mulher à frente do tempo, né? E eu acho até importante você falar o que é alfaiataria. Porque muita gente tem dúvida. Que a alfaiataria não é estilo, não é tecido. Não é estilo, não é tecido. A alfaiataria é um modelo, um corte, né? Podemos dizer São assim. cortes mais alinhados, digamos assim, linhas retas, um tecido plano. Tecido plano são tecidos de algodão, viscose, linho, são tecidos nobres, né?
Então, assim, esses tecidos, eles trazem uma estruturação para o corte de tecido, né? E a alfaiataria engloba o quê? Calças sociais, blazers e camisas, né? Então, engloba esse universo desses modelos, né? Desses modelos de roupas, né? A alfaiataria é algo atemporal. Se Né? você me perguntasse o que era alfaiataria, eu ia falar, a alfaiataria é feita por um alfaiate e a outra... Antigamente era a alfaiataria lá atrás. E o outro é feito pela indústria, que pega, bota um ponto de produção... Eram peças masculinas feitas sob medida por um alfaiate. Uhum. Só que essa moda, no pós-guerra, como a mulher entrou no mercado de trabalho, essa moda migrou para o universo feminino. A mulher assim, já entrou mudando o troço, hein, Serginho? E muito bem representada pela Coco Chanel e depois por várias outras grifes. E aí as estrelas de cinema, a Rainha Elizabeth, por exemplo, foi uma grande precursora na utilização de alfaiataria. E é isso. E hoje eu noto que houve assim, uma popularização ainda maior no varejo, porque aquilo era produzido artesanalmente. Sob medida e encomenda, né? E hoje não, com a tecnologia, né? Isso possibilita fazer as golas. Aí você vai poder explicar melhor nas máquinas, os botões. Então, trouxe uma acessibilidade maior e traz uma elegância para a mulher que está no mercado de trabalho. Sim, né? E são peças que vale a pena ser investidas, né? Porque elas são duradouras. Também tem a questão da sustentabilidade. Não sai de moda. A pessoa está sempre bem vestida, né? Então, você tem um blazer para a vida. Você tem uma calça social, você tem uma calça social para a vida. Você tem uma camisa, tem a camisa para a vida. Né? Não é uma modinha, algo que vai sair, que não vai estar usando mais. Então, são peças que... Então, assim, são peças que atemporais. São neutras. Neutras, né? E assim, como também na indústria farmacêutica eu me vestia assim, dessa maneira, então era uma dor que eu tinha de encontrar peças assim, fossem acessíveis, de qualidade, que eu pudesse me vestir de uma maneira elegante para trabalhar, demonstrando autoridade naquilo que eu representava. Né? São muito femininas também, sim, assim. Do estilo mais romântico. Isso. E por que você acha que você encontrava essas peças? Qual que é o diferencial da Roberta? Da minha marca, Roberta? Não. Você falou que na época da propaganda você se vestia de forma diferente, correto? Sim. As pessoas reparavam isso. Sim. Você buscava isso aqui na cidade ou você ia para fora ou você mandava fazer? O que você fazia? Eu buscava na cidade, mas era aquele como se fosse um garimpo, uma aqui e outra ali. E aí, o que eu fiz? Eu reuni tudo na minha marca, algo que, por exemplo, eu atendo um público que não tem muito tempo. As mulheres que trabalham muito, não tem tempo para... O tempo que ela tem, ela quer ficar com o filho, com o marido, quer passear, quer fazer uma viagem. É aquele jogo rápido que você consegue Então, ela vai lá, ela consegue comprar tudo que ela precisa. A calça, a camisa, o blazer, o vestido, o tubinho. Então, ela resolve a vida dela, tipo assim, em 40 minutos, 1 hora... Talvez que ela teria que garimpar num shopping, uma aqui e outra ali. Entendi. E quais são os seus canais, Roberta? É Instagram e WhatsApp? Instagram e WhatsApp. A gente está com um projeto novo também do site, né? Que é algo que vai acontecer em breve. De lançamento da minha marca própria, né? Então, assim, Roberta Romão mesmo sendo fabricado, né? Essas peças sendo fabricadas. Então, é algo que também está em projeto, né? Para serem feitas. Agora, no momento, o que eu tenho? Eu tenho uma multimarcas, né? Então, eu faço uma seleção de marcas e coloco na minha loja. Agora eu entendi. Das melhores em alfaiataria e nesse posicionamento também do estilo romântico, uma pegada mais feminina, renda. Agora é que vai surgir a etiqueta Roberta Romão. Isso. Juntando isso tudo, né? Algo que eu sempre gostei, são vestidos, né? Peças bem femininas. Então, esse público também tem uma dificuldade de encontrar peças assim. Sabe? Porque às vezes tem que ficar meio que garimpando. E aí você vai fabricar ou você vai terceirizar a fabricação? Pretendo também, um projeto futuro, né? Por enquanto eu ainda tenho essa disponibilidade de estar associando essas marcas que eu acredito, né? Que eu confio e que são de qualidade e que conseguem mesmo atender o meu público, que busca essa qualidade, né? E essa elegância na vestimenta, né? É isso que... Hoje uma pessoa que chega, minha esposa, por exemplo, ela tem muita dificuldade de se vestir porque ela é muito magrinha. Então é difícil arrumar roupa para ela. Se você for até ela, você consegue fazer algo sob medida, assim, vamos dizer, ou não? Você só chega com peças prontas. Então, Jardel, eu costumo dizer isso para minha equipe, sabe? Nós não vendemos roupas, nós temos aqui um serviço.
Por quê? A minha cliente, ela tem que chegar na minha loja, na nossa loja Roberta Romão, e ela tem que se sentir, ela tem que viver uma experiência. Primeiro, eu vou sondar o que ela procura, por que ela procura aquilo. Sabe? De uma maneira muito sutil, deixando ela muito à vontade, né? Se for pelo WhatsApp, eu vou perguntar às vezes, igual, né, perguntei pra Karina, qual cor que te valoriza? Você já sabe disso? Ah, eu não sei. Então, assim, como a gente tem uma preparação também de equipe para saber qual cor que combina com a mulher, com o biotipo também, qual modelagem fica melhor para aquele biotipo mais magrinha ou com mais corpo. E você consegue atender qualquer biotipo? Qualquer biotipo. Aí vamos supor, a sua esposa, que é muito magrinha, eu tenho, por exemplo, o ajuste. A minha costureira, né? Eu levo, eu ajusto no corpo dela e a peça vai ficar impecável. Ela não vai ver que foi feito nenhum tipo de ajuste. Então, é um serviço personalizado. Sabe? Aquela cliente, ela é tratada de uma maneira personalizada para atender a necessidade dela. Ah, eu tenho criança pequena. É uma consultoria mesmo. Assim, tipo, é uma consultoria. Então, assim, eu tenho criança pequena. Ah, então eu só uso sapatilha. Então, a barra da calça vai ser ajustada para ela usar com a sapatilha. Entendeu? Ah, porque eu tô numa festa e tudo, então eu preciso disso aqui, de conforto. Então vai ter uma peça com conforto, sem perder a elegância, entendeu? Sem perder a essência feminina, que ela se sinta bem, que ela se sinta adequada e que ela se sinta, assim, que ela tenha autoestima. Essa é a missão da minha loja, sabe? Trazer essa autoestima, resgatar a autoestima na mulher. Então, assim, nunca, às vezes, igual eu estava conversando com a equipe ontem, eu falei, olha, a cliente que entrar aqui procurando alguma coisa, sempre vai ter o que ela precisa. Por quê? Temos aqui, quando ela vem aqui, ela já sabe o que a gente oferece. Mas como a gente vai oferecer que vai fazer a diferença? Como que ela vai aplicar essa peça na vida dela? Como que ela vai multiplicar esse look nos vários momentos que ela tem? Do trabalho para o parquinho, para uma festa com a criança, para um happy hour com o marido. Como que ela vai adaptar isso? Então, assim, sugestões. Tá? Aí, entre essa e essa, Roberta, então, olha, essa tem essas vantagens. E essa aqui tem essas vantagens. Talvez essa aqui você vai usar mais quando eu tô ali com a minha cliente. Essa daqui é uma cor neutra, essa você consegue usar com salto, com sapatilha. Essa calça você vai, talvez, colocar mais looks no seu armário. Então, esse serviço, sabe, de trazer segurança ao se vestir, que a Roberta Romão tem para as mulheres, né, que nos procuram, que têm acesso ao nosso Instagram, que têm acesso à nossa marca. É interessante esse lance de você falar, eu sou um prestador de serviço. Não um prestador de serviço, mas eu presto um serviço que conecta. A verdade é a seguinte, teu negócio é um serviço que conecta boas roupas, roupas mais adequadas para determinados clientes. Sim. Isso é interessante pra caramba. E resolvendo as dores, né? Porque, tipo assim, o fato dela oferecer o ajuste, isso é um grande diferencial. E hoje você tem um ponto fixo. Tem um Aonde ponto que é a fixo. loja? Fica no Shopping 33, na Torre 3. E a gente tá agora mudando. Ali embaixo mesmo? Em cima. Em cima. Na torre. Igual eu te falei, tá. eu recomecei com o que eu tinha, fiz o melhor que eu pude. Né? Eu comecei com a Catarina, levando para os meus clientes. Aí, quando eu vi, assim, muito rápido, já não tinha Teve condição. uma aceitação boa? Muito. Sim, já tinha esse público já. Esse público já, Jardel, ele já me acompanha desde a propaganda, né? Tá. Meu público são muitas médicas, né? Legal. Então, assim, foi um público que eu conquistei, como eu disse, né? Lá na indústria farmacêutica. Então, assim, são as minhas principais clientes. Então, e vai crescendo também, né? Então, aí eu fui para essa sala para trazer mais comodidade e conforto, porque elas iam até a minha casa também no recomeço para experimentar. Eu levava até no consultório, na casa delas, enfim. E aí eu abri esse espaço, que é um espaço assim muito reservado, né, para atender aquela cliente com hora marcada e tudo, e ele funciona no horário comercial. E agora a gente vai ter uma expansão, né? Eu tenho hoje uma loja de 23 metros quadrados, estou indo para uma loja de 140 metros quadrados. Lá mesmo? Ali na 33. Legal. Na rua vai 33, ter uma na baita Vila. de uma vitrine. Caramba, que legal. Parabéns. Agora, dia 25, obrigada. 25 a gente inaugura essa loja, né? E assim, 1 ano e 3 meses, né? Aconteceu isso, assim, desse recomeço. E aí essa loja vai ser multimarcas ou você vai botar ela... Eu vou continuar Roberta Romão? Ela é Roberta Romão, né? Tá. Vai ser Roberta Romão, mas vai ser multimarcas. Sim. Né? A gente atende... E aí você vai introduzindo a sua
Devagarinho, né? Isso aí. Esse é o projeto, né? Sempre devagar, né? Devagar e sempre. Inaugura primeiro a via da 33 ou a loja? A obra. A loja, né? Eu acho que a loja tá mais adiantada. A minha amiga falou assim, vamos parar a 33. A 33 já tá parada, né? Já tá. Vamos parar mais um pouquinho. Inaugura quando? Dia 25 agora de outubro. Ah, legal. Então vai dar tempo de pegar aí o Natal. Sim. Bacana. Assim, bacana. algo que é aquilo, né? Você não, é continuar, né? Uhum. Muitas vezes vão vir desafios, né? Uhum. Surgem os desafios. Não tem problema a gente parar, respirar, né? Ver como que vai montar essa estratégia, como que vai ser isso. Como é que você vai começar? Você vai começar com uma loja de vitrine novamente? Recomeçar? Não, eu vou recomeçar com aquilo que eu posso fazer. Não dá para começar com uma loja de vitrine de novo? Recomeça com a pasta, com a sua bolsa, com o seu porta-mala. Entendeu? Assim. E o interessante disso é igual você falou, você saiu da empresa com a porta aberta e automaticamente você botando pra gente aqui que seus maiores clientes aí, os mais recorrentes são os médicos, as pessoas que você atendia, você também saiu com a porta aberta para essas pessoas, né? Então, aí o que eu tinha? Isso é legal demais. Quando eu comecei e quando eu recomecei, eu tinha as portas abertas. E a gente não pode desperdiçar portas abertas. Não pode. Eu falo isso pra todo mundo, cara. E um bom network. Eu não fecho porta. Né? Eu sou uma pessoa que... Talvez se fechou uma porta, mas você tem várias portas abertas. Não, a gente é consciente que nós somos seres humanos, né? Vai ter porta que ela vai se fechar até se a gente querer. E às vezes querer. tem que fechar mesmo. Para novos que ciclos. Para novas histórias acontecerem. Talvez eu não teria crescido tanto em tão pouco tempo como eu cresci nesse 1 ano e 3 meses, sabe? Em administração ali na empresa, em crescimento pessoal, né? Em fé, de depender mais de Deus, menos de mim, das pessoas, né? Dos recursos. Confiar e fazer a nossa parte, né? Então, assim, não foi fácil, assim, recomeçar, sabe? Saber que, né, que eu tava numa situação e que agora tudo que eu tinha estava dentro da minha mala. Quando eu entrei na minha sala, que hoje é a minha loja, ali no Shopping 33, né, que a gente vai mudar, eu não vou permanecer mais lá, eu vou transferir tudo pra lá. Você vai tirar tudo de lá. Eu tenho uma foto da minha mala. Tudo que eu tinha de mercadoria estava dentro da minha mala. E eu entrei naquela sala de 23 metros quadrados e falei assim, gente, isso aqui é muito grande para mim. E eu já tinha tido duas lojas com 59 metros cada uma. E eu ainda achei aquilo grande para mim. Quando eu entrei naquela sala da torre, e que tudo que eu tinha de mercadoria estava dentro dessa mala. Eu coloquei a mala, eu tirei foto nesse dia da sala vazia, que ela estava sendo pintada. Eu tirei foto da mala, eu falei, tudo que eu tenho está aqui, de mercadoria. Será que eu vou ter condição de encher isso aqui de mercadoria? E hoje eu tenho uma loja já, tenho mercadorias, e a loja, né, graças a Deus, as clientes me procuram, as clientes vão lá no Instagram, pelo WhatsApp, vão presencialmente porque gostam dessa consultoria, que inclusive eu faço também pelo WhatsApp, né? Tem clientes de fora que eu atendo pelo WhatsApp, eu filmo a roupa, eu mostro, eu dou as opções do que ela vai usar, como ela vai usar, quando. E ela faz tudo sem influência. Você tem curso de personal stylist, alguma coisa assim? Eu não tenho, assim. Porque você é uma personal stylist, eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita vontade de aprender. Então, eu me informo, eu aprendo, eu estudo sobre isso, né? Mas tudo paralelo, você tudo nunca paralelo. Não, e eu penso também que é algo que vem gerado de mim, desde quando eu via minha mãe costurando. Porque parece que tem uma faculdade de moda, né? Desde quando eu via minha mãe costurando, entendeu? Assim, eu desenhava as minhas peças pra minha mãe fazer pra mim. Mãe, eu quero essa Sua roupa. mãe é viva? É. Ah, legal. E ela faz parte do negócio, te apoia? Como é que é esse? Muito. Ela tem um pouquinho de medo, ela fala que eu sou muito assim, ousada às vezes, né? Mas o empreendedor, ele precisa ser ousado. Você é sonhadora? Você se considera uma sonhadora? Muito. Mas às vezes você sente que, cara, eu acho que a maioria dos empreendedores precisa... Seu marido deve ser um desses que precisa puxar um pouco a tua corda. Isso acontece dentro de casa? Ele tem os 4 pés no chão, né? Eu tenho os a dois. Minha esposa também. Minha esposa puxa direto, quase capota. Tem que ter um fazendo esse papel. Eu acho que precisa desse equilíbrio. Não, precisa. Não, tenho certeza, né? E igual agora, principalmente agora que ele tá mais presente comigo, né? Então, assim, eu vejo que é importante, né? Igual quando eu recomecei, ele falou assim, olha, recomeça com o que você tem. O que você tem? Eu falei, eu tenho a mala, as portas abertas. Ele, então põe suas roupas na mala e vai. Vai com tudo. E aí, E você já conseguia
imaginar essa loja que você está abrindo agora? Você já tinha isso em mente ou ainda... De maneira nenhuma. É. Sabe? De maneira nenhuma. É claro que a gente sonha, a gente pensa, mas assim, hoje, né, que a gente tem vivido, a gente fica às vezes assim, ai, né, será que eu vou, será que eu não vou? E assim, onde eu tô, né, hoje, onde eu estou posicionada, e no próprio Instagram, que é a minha vitrine, a minha vitrine é o Instagram, né? Então assim, eu tô numa zona de conforto. Sabe? Numa zona Você de podia conforto. ficar a vida toda, né? Podia ficar ali a vida Negócio, toda, te tá dá o bem, tenho tempo, consigo fazer as minhas coisas, consigo cuidar da minha família, consigo trabalhar, consigo estar no ministério, consigo fazer tudo. Então, isso que aconteceu foi, na verdade, assim, foi algo assim de Deus, porque eu não estava esperando. Assim, claro, sonhando e orando por isso, sim. Porque a gente não pode deixar de querer crescer. Né? A gente tem que sempre pensar, eu posso ir buscar. Agora, buscar, eu não estava buscando. Sabe aquele versículo que diz assim, se atentamente, em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e me obedecer, as minhas bênçãos te alcançarão? Foi isso que eu vivi. Essa nova porta que está se abrindo. Sempre ouvindo a voz. Isso, ouvindo a voz do E as Senhor coisas foram e acontecendo. obedecendo, e as coisas foram acontecendo. Essa loja bateu na minha porta. Ela bateu na minha porta. Da maneira que foi assim, surpreendente. E quando bateu, você já tinha essa mentalidade? Isso é de Deus ou você ficou meio assim? Então, eu tive certeza quando meu marido falou assim, isso é de Deus. Ah, que bom. Porque quando veio essa oportunidade, foi assim, do dia para a noite. Foi algo assim, de uma conversa com uma médica que ia fazer um post para mim do Outubro Rosa. E aí eu falei, ela falando as questões dela, eu falando, e ela falou assim, eu preciso ampliar e tudo. Falei, então, aí eu brinquei, falei assim, quando eu for para 33, você pega a minha sala, que é pertinho da dela, né? Ela, você vai para 33? Eu falei, não. Ela, por que você não vai? Eu falei, não tem ponto. E outra, 33 você tá quebrada e tal, aquele negócio, né? Não tô pensando nisso agora, eu tô bem aqui. Ela falou assim, menina, você tem que ir, você tem muito bom gosto. A loja ali e tal. Olha, fulana tá vendendo a loja dela. Eu, é mesmo? Ela é. Isso 4 horas da tarde. E isso tem quanto tempo? Isso tem 10 dias. Olha Caramba. isso. É aquele negócio, a sorte, como é que é aquela frase? A sorte me procurou e me encontrou trabalhando, alguma assim, coisa assim. Eu acreditava muito em sorte. Hoje eu acredito tô mais brincando em Deus, com né? essa coisa da sorte. Porque, é sorte. Não é sorte. Eu acho você tá ali. Aí você tá preparado, o convite vem. As coisas aparecem. E aí, né? A sorte acontece para quem tá preparado. Né? É isso aí. E sabe o que aconteceu comigo ali naquela torre ali em cima, sabe? Tinha dias que eu falava assim, nossa, tô tão escondida aqui. De fato, né? Eu falava, Senhor, eu tô escondida aqui nesse lugar. Aí o Senhor falava no meu coração assim, eu tô te escondendo, tô te preparando. Sabe, tem momentos que a gente precisa ficar dentro do casulo. Quanto tempo você ficou? 1 ano e 3 meses. Você precisa se esconder para se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Para o novo que vai vir na tua vida. Para o voo que vai vir. Porque sem preparação, a queda é certa. Precisa de preparo. Sabe? Precisa de um suporte, precisa de um crescimento, precisa ter uma estrutura de fé, que eu sempre coloco em primeiro lugar, uma estrutura de fé emocional, bem, tá sabendo, né, que não é fácil e que o caminho também não vai ser fácil. Não. Exige muito trabalho e muita determinação, persistência e resiliência, né? Então, você passa esse processo no casulo, do esconderijo, você vive isso tudo, né? Essa questão, até quando, como que vai ser isso? Né? Quando que as asas vão sair, tudo. E quando surgiu essa oportunidade, foi algo assim muito de Deus, sabe? Porque ela me encontrou. A dona estava simplesmente encerrando um ciclo, não porque ela não foi bem sucedida, pelo contrário, ela foi muito bem sucedida de uma empresa que está estabelecida na cidade há 10 anos. Quando ela me falou que ia sair, eu falei, que pena. Falei, que pena, porque você vai fazer falta. Mesmo tendo a possibilidade de comprar a loja dela. Falei, você vai fazer falta aqui. Porque você tem muito bom gosto. Ela falou assim, então, tá na hora de eu fechar meu ciclo para outra brilhar no meu lugar. E essa pessoa pode ser você. Aquilo me impactou. E ela vai sair do segmento? Vai, porque ela vai viver um novo ciclo, né? Agora é avó. Legal. Vai seguir a vida dela com a família. Porque também tem os princípios da família que a gente carrega. Então, acaba que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Ela carrega o mesmo propósito. Lá atrás eu rompi, né? Para poder viver a família, né?
E agora ela estava rompendo, estava encerrando um ciclo muito bem encerrado, bem convicta, né? Uma mulher mais madura, muito experiente, uma empreendedora, assim, que eu estou convivendo com ela agora, assim, estou aprendendo demais com a vida isso dela. que eu ia falar agora. Com a Deve ser uma bagagem experiência, muito interessante para você. Interessantíssima, assim, de agregar. De agregar valor, sabe? E assim, e a maneira que ela encerrou esse ciclo, assim, de uma maestria, numa elegância, essa é a palavra, sabe? Encerrando numa elegância certa, mesmo sentindo a dor, porque eu sentia a dor dela. Mas ela estava fazendo a melhor escolha. E eu falei com ela, falei, olha, você está fazendo a melhor escolha. Mas quando ela falou que ia encerrar, eu falei, que pena. Que pena. Mesmo tendo a possibilidade de estar ali. Eu falei, que pena, porque você vai fazer falta. E ela falou assim, mas eu tenho certeza. Eu já olhei seu Instagram, que você vai conduzir isso aqui com muito carinho e vai ter muito sucesso. Você tem muito bom gosto. Então, olha só. Então, encerra o ciclo de alguém e começa o ciclo de outra pessoa, mas essa pessoa, ela tipo que passa uma capa para você. Ela te fala assim, olha, fechou, eu tô encerrando aqui uma mulher que eu conheci tem pouco tempo, mas que marcou minha vida, assim, pela maneira de encerrar as coisas, sabe? Pela maneira da transição, de entender o momento, de entender cada momento, como que eu aprendi com ela. E às vezes a gente quer atropelar os momentos, quer viver tudo junto, ou não entende que acabou um momento e vai começar outro, né? Então, como que a gente aprende um com o outro, né? Aprende. Verdade. E aí foi dessa maneira que aconteceu e ela falou e aí acabou que a gente, do dia pra noite, assim, 2 dias a gente definiu. Né? Definiu e essa porta se abriu. Confesso que fiquei muito assustada, né? Porque é um grande desafio. Mas quando meu esposo disse assim, olha, é o seu momento agora. Você tá pronta pra isso. Deus tá com a gente. Vamos embora, eu tô com você. Então, isso me deu muita força. Então, a família, no tempo todo, né, que a gente tá conversando aqui, como que a família, ela tá fazendo parte... Ela gira em torno. Na verdade, que a família, ela é o suporte, ela é a base, né? Tanto pra você voltar, ou quanto pra você ir. Ou ela te trava, ou e você vê ou que é interessante, a família dessa mulher que tá te passando a loja influenciou para você pegar a loja, não foi? Que ela tá saindo agora por causa da família. Então, é um ciclo, é uma corrente, Eu né? contei uma história para ela, ela falou assim, olha que interessante, foram 10 anos, né? E o meu ciclo, quando se fechou, que foi a minha maior renúncia... Lá na outra empresa, foi né? a do CLT, porque eu nunca pensei que eu fosse ser empreendedora. Na verdade, a maternidade me levou para o empreendedorismo. E quando meu ciclo se fechou lá atrás, de 10 anos, e agora o dela se fechando em 10 anos, e entendendo, sabe, esse momento, e sabendo que a vida ela é assim, né? Fecham ciclos e abrem-se novos ciclos, né? Pra gente viver e pra gente fazer o melhor e dar o melhor também da gente, né? Bacana. E deixar uma história, um legado, né? E que ser canal de bênção na vida das pessoas. Eu falei pra ela assim, ela virou pra mim e falou assim, mas você é pastora, né? O pastor, ele tá acima. Eu falei, não, o pastor não tá acima. Da mesma forma que Deus me usa pra cuidar da vida espiritual das pessoas, pra ser uma bênção na vida das pessoas, Deus tá te usando pra me abençoar. Você não sabe, mas as palavras que você me falou, a maneira que você se posicionou e a maneira elegante, a maneira clara e a maneira simples que você encerrou esse ciclo tão importante na sua vida, me ensinou muita coisa. Eu vou carregar isso para mim para sempre. Então, eu postei uma frase hoje sobre isso. O bom senso acompanha o bom gosto. E vice-versa, né? Sim. Então, a gente vê aqui, assim, que tudo na nossa vida que tem que acontecer, acontece no tempo certo. E o que tem que ser, né? Às vezes você está correndo atrás, muita coisa não está acontecendo. Sabe o que a gente precisa fazer? Sentar, respirar, entregar nas mãos de Deus e falar assim, olha, eu tô aqui, faça a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando vier acontecer, vai ser bom, perfeito e agradável. Né? Que às vezes a gente quer forçar uma porta para se abrir e não é aquele momento, você não está preparado para aquilo. Né? Você não tá. Então, às vezes, é interessante você descansar e confiar. Eu vejo que empreender não é uma coisa fácil. Olha, com muito pesar que eu acho que a gente vai ter, né, Sergito? Que encerrar aí o episódio, se por mim ficaríamos aqui
mais 2 horas conversando, absorvendo conhecimento dessa mega empreendedora aqui. E a gente gosta sempre de agradecer no final pela presença. E eu gosto de fazer uma pergunta que faz todo mundo pensar. O que é ser empreendedor para a Roberta? Já parou para pensar nisso? Sim. Eu sei que não dá para resumir com poucas palavras, mas... Vou tentar resumir com poucas palavras. Ser empreendedor é nunca desistir. Nunca desistir. Nunca desistir. Mesmo que você tenha altos e baixos, mesmo que você esteja no monte ou no vale, não desista. Continue. Mesmo que você tenha que parar, recalcular a rota, pensar, respirar fundo, continue. Se você não pode andar, se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, caminhe. Se você não pode caminhar, apenas vá no tempinho que você tem. Faça o melhor que você pode com a condição que você tem. Isso é ser empreendedor, sabe? E isso é na vida, não é só em questão de negócio, de business, de ganhar dinheiro. Em tudo, não pare, não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus filhos, do seu casamento, não desista, tudo isso é empreender. Uhum. Não desista de ser uma empreendedora do seu negócio. Você às vezes fala assim, mas eu não tenho um celular bom para filmar os stories. Filma com o que você tem. Faz com o que você tem, né? Faz com o que você tem. Mas eu não tenho um ambiente instagramável. Faça no espelho da sua casa. Uhum. Continue. Faça o melhor que você tem, com as condições que você tem. Empreender é isso, é dar o melhor. Perfeito. Sabe? E eu vejo assim, na minha trajetória de vida, sabe? Uma característica da Roberta. Quando eu entro de cabeça. Eu dou o meu melhor. Principalmente para Deus, no meu chamado, né? Eu tenho convicção do que o Senhor me chamou para fazer na Terra, né? Uhum. Isso está bem definido na minha mente. Inclusive, antes dessa porta grande, né, se abrir, eu falei pro Senhor, mais uma vez. Assim como eu fiz lá atrás, né? 2018. Falei, Senhor, se isso que vai se abrir for me impedir de pregar a tua palavra, que isso não se abra, que essa porta não se abra, porque eu fui chamada para pregar a tua palavra, para anunciar o teu reino. Eu estava numa igreja metodista do meu bairro, 1h da tarde, numa segunda-feira. Eu falei, estou aqui numa segunda-feira, porque hoje eu tenho condição de vir, eu tenho uma estrutura para que possa estar aqui. E meu celular, 500 mensagens, porque o contrato ia ser assinado no outro dia. E eu estava ali para pregar uma palavra, sobre portas abertas, inclusive. Quando Paulo estava ali naquele momento, né? E em Éfeso, ele ia para Corinto e ele falou assim, uma grande porta se me abriu. Uma porta ampla e promissora. Para a pregação do evangelho, porque era o chamado dele, né? Ele, então, eu não vou. Eu estava enviando essa carta para Coríntios, falando, eu não vou para Coríntios, que eu vou ficar aqui, eu vou pregar a palavra. Eu ia pregar essa palavra naquele dia e eu ia assinar o contrato no outro dia. Eu falei, Senhor, o meu chamado é pregar a tua palavra. E eu tenho portas para isso abertas. Que isso não se feche na minha vida por conta de questões de sonhos de empresas. E eu quero viver isso de todo o meu coração. Eu quero levar a tua palavra até os conflitos, para onde o Senhor me mandar. E eu não quero, eu falei para o Senhor, o Senhor sabe, eu já abri mão disso, mas do teu reino, de pregar a tua palavra, eu não abro mão de ser um canal de bênção nas suas mãos. E oramos, eu e meu esposo, e a porta se abriu, né? Então, ter convicção, sabe, do que você do que você foi chamado para fazer, e da minha família. Uhum. E continuar seguindo esse caminho, sabe? Entendendo que tudo é no tempo certo, né? E saber que tudo que vier às suas mãos, como diz a palavra do Senhor, faça o melhor, como se fosse para Deus. Então, quando eu dava aula na garagem da minha casa, quando eu tinha 15 anos, eu lecionava, né? Fazia magistério. Eu fazia o melhor. Eu deixava as mesas limpas, eu chegava e arrumava tudo da melhor maneira. Tinha uma goteira ali, eu limpava. Eu tirava aquela goteira. Então, faça o melhor nas condições que você tem. Né? Já tive loja dentro do porta-mala, nos fundos da minha casa, cliente experimentando dentro do banheiro. O banheiro estava limpinho, estava tudo organizado, estava tudo bem para que a pessoa se sentisse bem. Então, não espere ter para fazer. Faça o que você tem, com as condições que você tem. Faça o melhor. E é isso que eu
que eu penso ser empreendedorismo. Show de bola. Não desistir Muito e fazer bacana. o melhor. Muito bacana. Tem mais alguma pergunta? Eu não me sinto nem no direito de falar nada agora. Eu tenho um amigo, né? Eu também passo por um recomeço de vida. Tenho um grande amigo chamado Eber, que vai fazer 5 anos que eu passo por esse... Que eu fiz essa migração. Eu tinha um negócio, a minha vida virou de cabeça para baixo, e eu agora tento buscar outros negócios e aconteceu agora, deve ter mais ou menos uns 3, 6 meses que aconteceu um negócio na minha vida e a gente fica assim, 5 anos é muito tempo, né? Não? Para acontecer alguma coisa, tipo, e a gente não sabe como é que é o tempo de Deus, o que Deus tem para mim. E eu aprendi muito nesse processo. E esse amigo é um grande empreendedor, tem rede de farmácias, aposentado da Caixa Econômica. Quero até mandar um abraço para ele aí, pro Eber. E eu fiquei muito nessa de buscar o meu propósito. Se fala muito de propósito hoje na internet, né? E eu caí nessa. Pô, qual que é o meu propósito? Para que eu vim para a Terra? Para que eu existo? Porque não estava nada dando certo. Meu irmão, relaxa. Teu único propósito é servir a Deus. Isso. E tudo que você for fazer na tua vida, se engrandecer o reino de Deus, é o que há. Você veio para fazer o ID, para adorar a Deus, para louvar, e o resto vai ser consequência do teu trabalho. Sim. Se você manter aquele trabalho por um longo tempo. O que você está fazendo hoje? Aí ele perguntou para mim, hoje, porque eu já tentei ser de tudo nessa vida. Nesses 5 anos, eu acho que eu já tentei Nunca ser desistiu, mais... né? Nossa, mãe Empreendedorismo, Deus. E aí eu falei com ele, hoje eu atuo no segmento de licitação pública, eu faço venda de equipamento para órgão público, meu cliente principal hoje é Petrobras. Ele falou, então faz até dar certo. Isso aí. É só isso. Sim. E vai engrandecer o reino de Deus, você vai conseguir engrandecer, e eu não estou falando engrandecimento de grana, não. Sim. Porque isso também vai ser uma consequência, Sim. mas engrandecer o reino de Deus. Eu falei, vai sim. Esse negócio vai. Então prossegue, que uma hora vai dar certo. E pronto, já deu. Obrigado pelo conselho, é um dos meus maiores conselheiros aí no empreendedorismo. Um beijão para você, meu amigo. Tá precisando voltar de novo no podcast. Você consegue agregar demais. Quem não viu ainda a entrevista com o Eber, procura no canal aí. Essa entrevista ficou fantástica. Gente boa demais, né, não, Serginho? A Karina não teve a oportunidade de conhecer ele. Se você assistiu, você com certeza colheu bastante benefício aí, que é um amigaço. E é isso, cara. Empreender é um desafio bem gostoso de fazer, né? Eu gostei demais. Esse é o primeiro reino de Deus. Não sei se vocês concordam. É a família, né? Exato. Então, o homem deve prover, Exato. A mulher deve ser cuidada e os filhos devem ser protegidos. Sim. Com certeza. E assim, hoje eu olho para trás e eu vejo como que valeu a pena toda a renúncia, sabe? Eu penso, o grande ensinamento que você deu para mim foi o seguinte, você teve a mais difícil, melhor decisão da tua vida. Que a mais difícil foi renunciar a esse empregão aí, que é muito, não sei se eu teria essa coragem, mas foi a melhor, cara. Você restaurou tua família, tua casa, tua... E esses dias, assim, olhando assim, né, a minha filha com o namorado lá na cozinha, com a minha pequenininha, eles brincando, eles foram pra sala ver um filme lá. E eu fiquei na cozinha ajeitando, a gente tinha acabado de jantar. Eu falei assim, como que valeu a pena? Valeu eu faria demais. Tudo de novo. Valeu eu renunciaria de novo, eu iniciaria um projeto, terminaria esse projeto, reiniciaria outro. Tudo para ver a minha família bem, né? Então, é isso. É sobre isso, né? Esse deve ser, porque a nossa vida, se a gente não tiver com a nossa casa estruturada, se a gente não tiver com a nossa família estruturada, nada segue. Nada flui. E mais uma coisa que faz com que eu te admire muito, mesmo sendo uma pessoa que eu conheci recentemente, é você ter uma alta permissão com seu feminino. Então, você se conecta muito com ele na maneira de vestir, na forma como você se porta na vida e também como mãe. Porque isso também as mulheres, eu noto que tem assim, uma certa dificuldade. Porque o feminino,
ele é de deixar fluir. Ele não é de batalhar. Não é militância, né? Não. Então, isso é uma coisa que eu admiro demais em você. Parabéns. Obrigada. É um exemplo para as mulheres, para os homens também, que querem formar uma família. Isso. Né? Deixa suas redes para como é que te encontra, como é que fala com você, como é que pede consultoria. Fala aí o endereço da loja e a data que vai estar aberta já para a galera te visitar lá e ser bem atendido, com certeza. Com certeza. Então, a minha rede social do Instagram da loja é roberta.romão.story, tá? Que é o Instagram. Joia. Serginho vai botar embaixo aí pra gente. O meu pessoal é roberta.romão, né? E eu tenho agora a nova loja, que eu já vou deixar o endereço da nova loja, que é a Rua 33, número 75, em frente à Drogaria Raia, no centro de Volta Redonda. Então você vai ficar onde era a Caverna do Dino? É isso? Bem pra cá, mais próximo, do lado da padaria. A Caverna do Dino ainda tá ali. Ainda tá. Era uma loja feminina também. Ali também legal. Aí eu vou estar ali, né, no 75. Show de bola. No 133. E 2 vagas de estacionamento. Então, você que é mulher corrida, você tem uma vida dinâmica, você não consegue nem... Parou ali rapidinho, 30 minutos, você resolveu sua vida. Uma vaga reservada. Se precisar também, eu garanto que você sai com a Catarina e vai atender. E se precisar, olha, a Catarina Mostra tá aqui. Mostra a Catarina aí, ó. Aí, que legal. A Catarina tá aqui. Show de bola. Que é a minha malinha, que me acompanha já há 15 anos. Bacana. Inclusive, eu trouxe ela, eu fiz questão de trazer a Catarina hoje, porque ela faz parte da minha história. Que bom. Sabe? Todo o legado que eu construí na indústria farmacêutica e todos esses relacionamentos, eu colho frutos até hoje. Eu sou muito grata a toda a equipe médica de Volta Redonda. Todas as amigas, né? E todos os propagandistas também, as meninas, os meninos que torcem, né, por mim, que estão comigo. Bacana. Né? E assim, eles vibram mesmo, sabe? E assim, eu me encontrava, deixa eu só dar essa questão é meio engraçada. Eu me encontrava com eles nos consultórios, né? Quando eu tava sem loja, sem nada, né? No começo e no recomeço agora, com a minha mala cheia de roupas, né? Aí eu era a primeira a ser chamada. Aí todo mundo, poxa, a Roberta chegou de brincadeira aqui. Com a gente, aqui já faz um tempo. Eu falei, não posso fazer nada se o meu produto é mais interessante para ela. Então, você deixa eu entrar que ela vai ficar bem, ela vai fazer o que ela precisa fazer aqui, vai escolher, vai cuidar da autoestima dela, da imagem, que é importante, né? E fica tranquilo. Quando eu sair, vai ser até mais fácil você indicar o teu remédio aí. Então, deixa eu entrar que eu já vou preparar o caminho, entendeu? E aí, assim, isso é muito interessante, legal. Sabe, Serginho? Porque... Jardel. Serginho. Jardel, que... Quando eu chegava nas médicas com a minha mala, elas falavam, Roberta, você é melhor, porque... Que ideia é essa fantástica, menina? Muito legal mesmo, porque todo mundo pensa que é um propagandista que tá chegando como propagandista, com uma mala de propagandista. E eu não deixo de ser uma propagandista, né? Claro, só que agora de outro produto. Né? Eu continuo sendo propagandista da minha marca, né? de roupas, né? Então isso é algo assim que todo mundo brincava, sabe? Elas também brincam, né? E falam, isso é fantástico, essa ideia foi fantástica, né? Maneiro. E assim, foi a porta que se abriu e foi o recurso que eu tinha, né? Show de bola. E é isso que a gente tem que fazer. Muito bom. Muito obrigado. Deus abençoe tua vida, tua família, você seus também, negócios. Viu, tá? Parabéns. Valeu. Tem um presentinho aqui para você, artesanal. Ai, obrigada. Karina, quer falar do workshop pra gente encerrar? Você vai falar aqui no... Então. Não pode esquecer. Você conhece aquelas pessoas que têm medo de falar e gravar vídeo, várias. então nem se fala? Várias. Então, pensando nisso, eu criei um workshop de oratória, porque a comunicação é uma das habilidades assim mais valiosas para os próximos anos. Então, se você se permitir um momento de autoconhecimento e aprender habilidade de oratória, o meu workshop Tudo Fala, presencial e prático. E ainda tem um follow-up de 1 mês de acompanhamento. Tudo Fala. Isso, e aí lá isso você aí. vai dar curso de oratória, é isso? Oratória. Porque a oratória, assim, se você não nasceu que nem o Jardel, com essa habilidade, essa expansão, essa comunicação... Só sei falar nessa vida. Você pode treinar comigo. A oratória é treinável. Ela não é um dom. E como é que faz para a pessoa chegar nesse Tudo Fala aí? No meu Instagram, K Bernardes. Só pedir informação e eu acho que se o Serginho for bem generoso comigo, ele pode colocar o link e aí eu te convido
a acessar minha rede social ou o link que o Serginho, com muita Quando vai ser? gentileza, deve colocar. Não, então, eu programo para clínicas, pequenas entendi. turmas. Esse é um produto, então. Isso é um produto, é um workshop. Tá. Entendeu? Pra mim ia ser Então, um evento. Não. Tem que fazer aí um evento. Um evento? Ah, Aí eu eu preciso acho de que cabe, patrocínio. hein? Aí, gente. Já começa, galera. Vem patrocinar o Na Moral Business que você não vai se arrepender. Isso aí. Quero deixar o último agradecimento para quem faz acontecer esse negócio todo que você está vendo aqui, com um som perfeito, imagem mais ainda. Serginho, mais uma vez, obrigado pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela tua generosidade. Você é fantástico, hein, cara? Verdade. Um abraço, gente. Valeu, esse foi o Na Moral Business. Deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, tá? Deixa a tua inscrição também no canal. Tô vendo que tem bastante gente que acessa, mas não se inscreve. Ativa o sininho para você receber os próximos episódios. Espero de coração que esse episódio tenha agregado com a sua vida. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos umas 5 pessoas que podem também serem agregadas com esse episódio. Taca o dedo aí no aviãozinho, compartilha e Deus abençoe todo mundo. Valeu, obrigado.